Ale, galera tá participando a aí? galera tá aqui com a gente, tem muitas perguntas, tá? Hoje é o programa, sinto que é o programa das perguntas polêmicas, viu? Certo. Ixi, polêmicas? Porque, ó, Pablo Nóbrega tá aqui no chat. Gabriel, você acha que o William Gomes foi mal aproveitado, principalmente considerando a baixíssima utilização após a fatídica eliminação da Libertadores? Acho que foi bem mal aproveitado. Desde... Por qual razão, assim? Qual que é o elemento que você... Cara, ele puxa dessa ele história? poderia ter tido muito mais espaço em vários momentos. Acho que foi um ano muito atípico, e acho que a promoção dele foi muito esquisita, né? No São Paulo mesmo, tô falando isso de sub-20. Por quê? Acho que tudo começa com aquele sub-17, que ele é muito acima da média no sub-17. Óbvio que a gente tá falando de uma geração onde o Estevão tava, cara, uns 4 degraus pra cima de todo mundo. Tá? É muita diferença do Estevão pros demais. A diferença é muito grande. E o Estevão é 2007, né? Um jogador um ano mais novo que o William. Mas o William, dentro do futebol paulista, era o único jogador que, quando ele estava em campo, o Estevão falava: agora eu tenho que jogar o meu melhor porque eu tô competindo com esse moleque. Ficava uma disputa individual entre eles, querendo ou não. E o choque rei, a gente tem um choque rei que, pô, o William faz 3 gols, aquele hat-trick que, pô, é um gol de perna esquerda, um gol de perna direita, os dois, né, de uma boa distância, e ainda tem um gol que ele arranca da defesa, dá um drible da vaca no jogador adversário, e chega na área e finaliza com maestria. Ele é muito bom jogador. E ele, quando entrou, tirando o jogo contra o Botafogo, não tem um jogo do William que eu olho e falo, pô, entrou e foi mal, cara. Tem jogos que ele entrou e foi médio, tem jogos que ele entrou e foi muito bem, como foi contra o Cruzeiro. O outro jogo com o Botafogo, né, o jogo com o Botafogo no Brasileiro, ele foi bem. Então, pô, tem jogo contra o Cuiabá, né, que ele foi bem pra caramba também. Então, tem vários jogos em que ele vai muito bem. Até, pô, o pessoal começar falando muito assim, eu nunca vi o William ter uma atuação igual a do Ferreirão na Libertadores. Pô, ele teve, cara. Ele teve contra o Cruzeiro, ele teve contra o Botafogo, ele teve contra o Cuiabá, ele teve algumas apresentações nesse nível altíssimo. O gol contra o Vitória, né? O gol contra o Vitória, o jogo que ele decide também. Então, cara, ele tava mostrando a evolução dele, lembrando que ele entrou mais novo, ele chegou no time principal com 17 para 18 anos de idade. Ele chegou mais novo. E ele tava desempenhando. Até a estreia dele, né, que é com o Dorival, pô, ele entra e mete uma bola na trave. É verdade. Em 5 minutos de jogo, ele faz um salseiro no adversário. Então, poderia ter sido mais apostado nele. Acho que poderia ter sido uma aposta maior, mas, como eu sempre digo, a questão dele ser vendido, eu acho que envolve mais coisa do que simplesmente a gente não acredita no potencial do William. Claro. Eu acho que tem muito mais do que isso. Eu acho que se ele não fosse vendido, fatalmente, talvez tivesse até bloqueado um pouquinho a subida do Ferreira nesse momento. Ele demoraria um pouquinho mais pro Ferreirão chegar onde ele chegou. E aquele ponto, né? O William não teve a copinha dele, né? E eu já falei isso algumas vezes. Muito prejudicial. Mas aí, você acha que ele foi mal aproveitado? Eu acho que sim, acho que a promoção como um todo foi muito mal conduzida, e quando ele já estava no profissional, ele poderia ter sido mais utilizado. Ele teve tempo para ser mais utilizado do que ele foi, e acho que o descarte dele como foi, que como eu falei, acho que envolve muito mais coisas, mas acho que o descarte dele é uma coisa que não me desce, porque é um jogador que tinha potencial para muito mais. É um jogador que o teto dele, dentro da geração 2006, é o teto mais alto. Sempre foi o teto mais alto e vai continuar sendo até... Obviamente, depende muito, eu sempre falo, né? Você dar certo como jogador é muito mais do que você ser um bom jogador. Do que você que tentar... você acha? O Zubeldia perdeu a confiança nele, a comissão técnica como um todo? Acho que o Zubeldia teve muita dificuldade de criar confiança nos jogadores da base de modo geral, né? Isso ele mesmo falou algumas vezes, né? Que algumas posições ele não acredita em jogador muito jovem, ele prefere jogadores mais velhos, mais experientes. E eu acho que ele demorou para entender o que é Cotia, o que é o São Paulo nesse sentido. Eu acho que no Paulistão ele tava com medo de usar em alguns momentos, até quando, o Rian entra, decide o jogo contra a Portuguesa, resolve, em questão de minutos, ele resolve o jogo, um belo gol, inclusive, aliás, um golaço de... Tabelinha com o Caleri, E uma técnica absurda, né? Mostrando, inclusive, que podia jogar junto com o Caleri, né? Sim. E uma técnica absurda na finalização, né? Uma coisa que até eu fiquei chocada. Né? Pô, e é o toque que ele vira o pé, né, cara? É uma coisa... Ele tem um... É um toque refinado, é um repertório muito grande. Pô, ele vai lá e aí não entra mais. E aí você fica, poxa vida... E não faltou oportunidade pra entrar, entendeu? Porque, assim, uma coisa é, não tem como ele entrar porque, cara, o Caleri tá jogando demais. O André Silva tá jogando demais. O André Silva tá bem, são 11 gols na temporada. Mas não cabe 20 minutos, 25 minutos? Eu não tô falando dele de ser titular. A mesma coisa que eu não digo pros jogadores da base durante o Paulistão. Eu não tô falando deles serem titulares, mas não cabia 20 minutinhos, 25 minutos, meia hora, em 3, 4 jogos? E aí, Arnaldo? Eu não acho que o aproveitamento dos jogadores... Primeiro que eu não acho que o William Gomes foi descartado. O William Gomes foi titular do São Paulo nos 2 jogos mais importantes da Libertadores. Ele foi descartado porque a diretoria do São Paulo precisava vender um jogador desesperadamente. Aliás, tive uma proposta amanhã
um pouco melhor, ele vai vender o próximo. É o Alves. Pode ser Qualquer um qualquer deles. O Alves é o bola Qualquer da vez, um. né? O Zubeldia provavelmente ia aproveitar o William Gomes nessa temporada, aliás, na É o que pré-temporada. eu tive esse pensamento, que talvez esse fosse o ano do William Gomes Exato. do dia. Eu acho que sim, até porque aí... Mas quando ele sai também não tem o aval? Dia não fala, beleza, tudo bem. É claro, Mas ele não não, tinha nem- ele não pode fazer nada. Ah, sei lá, mas o cara fala, não, esse cara aqui é uma joia, esse aqui eu preciso. Cara, pode esquecer, acho que Vocês- ninguém faz isso, né? Vocês lembram Ele quando que vai subiram o Neres e completar o Araújo? salário? lá? Exato, o Rogério falou, quero ficar com os dois. Beleza, Rogério, valeu, você quer ficar, mas os dois vão E embora. aí, não e aí tem... o que acontece até que o Rogério comentou isso, né? Várias vezes ele falou: me prometeram que o Araújo ficaria, por Isso. isso eu deixei o Neres ir embora. E aí eu não fiquei com três- nenhum dos dois. 3 meses depois o Araújo vai embora também. E era outra direção, mas é um clube dependente de venda e como tá sufocado, vai vendendo de qualquer forma. A minha impressão é que o Zubeldia ia utilizar o William Gomes como tal. O Zubeldia gosta de jogar Ele ia até O Zubeldia pré-temporada. gosta de né? jogar com ponta, né? Ele gosta de jogar com ponta, mais do que o Dorival, por exemplo. Ele gosta de jogar Verdade. com extremos, né? Então, agora, pra mim, e eu vendo o Gabriel falar, e acho que as coisas, assim, quanto mais você troca e mexe na comissão técnica do profissional, mais dificuldade você vai ter de fazer essa... Porque vamos pegar a posição de volante, né? Então, o Dorival gostava do Negruti. O Carpini gostava do Ibali. E o Zubeldia prefere o Hugo, sei lá o quê, né? Então, assim, se você tem uma comissão técnica com um mínimo de tempo, ele vai... Se é o fulano... Então, subiram os três. Subiu o Negruti, subiu o Ibali, depois subiu o Hugo. Né? Então, é uma dificuldade. E isso não é só o trabalho bem feito no Palmeiras da base. A comissão técnica principal, o Abel tem as diretrizes, né? Então, o Abel chega lá, tira os 5 melhores da Copinha que eu quero que os caras treinem comigo. E os meninos jogaram durante a Copinha no time principal do Palmeiras. Até o Isso. Luigi sobe durante a Copinha. Eles o Figueiredo sobe saem da durante a Copinha. Então, aí que tá, os estágios são interessantes, né? Porque pro Palmeiras não importava mais a Copinha. Já saiu da fila, então Sim. importava Acabou mais a rodar no musiquinha. Paulista, né? Do que... Aí agora desceram de novo, estão jogando no Sub-20. Então, o volta. Riquelme, o Luigi, o Figueiredo, o Eric Belé. Bons jogadores. Agora, eu acho que essa situação O de... Alan também é da Barra. Sim, Alan também. é muito bom jogador. Thales, que agora já subiu. E acho que assim, essa situação e essa quebra vem, eu acho que a primeira, primeiro cheiro de vamos aproveitar a base é o Dorival com alguns, e aí o Dorival sai para a seleção, vem o Carpini, também não usa no Paulista, e pede um outro... Pediu o Negruti, né? Ah, não, o Ibali, né? O Negruti ele não quis usar, né? Ele preferiu E o assim, Ibali. desculpa, o Carpini não usou ninguém, né? Nenhum também jogador. Nenhum jogador. Naquele jogo contra o Ituano, ele só bota os graúdos lá. Ele Rames, tá não colocou bota- ninguém. E aí, assim, é o que a gente fala, uma coisa que o Arnaldo falou que é muito importante. A manutenção da comissão é importante, e o São Paulo veio de uma sequência, talvez até com o Carpini, de atraso dessa Sim. promoção de jogadores. É. De um atraso real da promoção dos jogadores, que começa ali no Carpini já. O Dorival com uma visão, o Carpini com outra totalmente diferente, e aí entra aquele ponto, né? O quanto é medo desse treinador de colocar a base e não conseguir performar. Por exemplo, vamos voltar muito no tempo, o André Jardine, que ganhou tudo com esses jogadores, com os jogadores da base, não botou Perfeito. pra jogar. Perfeito. Na hora que ele vamos foi ver. pro pré-Libertadores, não tinha um da base nem no banco, né? Jogar o Diego Souza, tal, né? Então, é uma questão. E aí, pra mim, é assim, como o técnico do profissional troca sempre e a direção é a mesma, pra mim é uma questão muito da direção do São Paulo. Como ela trata essa promoção, essa efetivação. Porque uma vez constatado que a geração 2006/2007 tem 4 pontas bons, né? Então vamos lá. O Henrique, o William, o Ferreira, que pode jogar na ponta, o Luca, que é 2007. Para que você vai contratar o Eric? Para que você vai contratar o Fala Ferreirinha? nesse rapaz. Mas não é verdade? Então, assim, Não, o eu desejo toda a sorte pra ele no Vitória, mas eu não aguento. Então, mas o Carpini chegou, em vez da direção limpar o caminho, quer dizer, ainda era o Dorival, né? Porque o Dorival tá na pré-temporada. Limpar o caminho para que esses meninos, nesse setor do campo, talentosos, pudessem ter oportunidades, ela contrata o Eric e o Ferreirinha, não foi isso? Aí o Carpini chega lá e fala assim, eu vou botar o Eric e o Ferreirinha para E jogar. o que você falou é muito importante, que acho que o principal, e é o que eu sempre falo quando começa muita crítica ao Zubeldia, começa muita crítica a qualquer treinador. Falei também quando defendi, de certa forma, o Carpini em alguns momentos também, porque mesmo com o trabalho sendo realmente ruim,
Porque é o seguinte, tem uma coisa que tá acima do treinador no clube, que é o diretor de futebol. Ele manda no treinador, o treinador é um funcionário do clube. Sim. Então assim, se a filosofia do clube é utilizar a base, não tem nada que o treinador possa fazer pra impedir. Porque você quem manda nele. Ele é seu funcionário. E, querendo ou não, ele responde pro Belmonte, ele responde pra direção de futebol do São Paulo, ele responde pro Casares, que é o presidente do clube. É ele quem manda no Zubeldia, não é o Zubeldia que manda nele. Sim. Por mais que o Zubeldia tenha, sei lá, opções, se ele pegar e falar assim, cara, é o seguinte, olha, eu não vou contratar porque tem esse jogador da base e você vai usar ele, acabou. Exato. Nós não vamos ter conversa. ponto esse ano. Vão ser E quando você contratar o treinador, você já você sabe? já Aí diga entra aquele monte de isso, entrevistas claro. que supostamente acontecem. Você Estude já o sabe como ele é. perfil, né?